Dentro do que se fala hoje sobre projetos de carbono, a gente tem que ter uma preocupação especial com o protocolo, com a estratégia que a gente vai utilizar de amostragem, né? E o primeiro passo nesse processo é a gente identificar a área, o terreno onde a gente vai amostrar. Um ponto muito importante é que a gente defina áreas homogêneas dentro da propriedade. Por exemplo, nessa área aqui a gente vê, né, que a gente tem uma área aqui com um pasto delimitado por cercas. Do outro lado a gente tem um talhão onde houve uma lavoura de milho, temos mais para lá outra lavoura também delimitada por cerca. Isso já indica para a gente diferenças possíveis de terreno, né? Então isso já pode ser um delimitador e também a gente tem que ficar atento para o relevo, né? Áreas muito altas, mesmo dentro de uma parcela, uma área muito alta e uma área muito baixa já indicam a necessidade de uma amostragem diferente. Para a medida do carbono, a gente precisa basicamente dois tipos de amostras. Uma amostra do solo que é indeformada, intacta, né? Tem uma técnica para isso, e precisamos das amostras deformadas, que a gente tira com um instrumento chamado trado. Um dos tipos de amostra, a amostra indeformada, né? Ela é tirada a partir de uma abertura de trincheira, ou seja, a gente faz um buraco na área homogênea que a gente identificou, né? Uma das paredes ela tem que ser acertada, né? Tem que ficar bem retinha, bem plana, e a gente ali define diferentes profundidades onde a gente vai tirar uma amostra indeformada utilizando um anel como esse. Então as amostras são retiradas na profundidade 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30 pelo menos. A gente tem uma expectativa que até 40 centímetros seria um mínimo razoável para fazer uma avaliação de carbono, e depois de 40 centímetros até 1 metro fica a critério, né, do projeto que está trabalhando se é interessante ou não ir um pouco mais fundo nessa amostragem. A amostra retirada com anel, como ela tem que ser indeformada, ela tem que ser trabalhada com cuidado, utilizando o castelo e a batida com o martelo, de forma muito cuidadosa. E depois o anel tem que ser trabalhado com uma faca para que o solo fique bem tangenciando, bem no mesmo nível, né, das extremidades do anel, né? E com isso a gente tem uma amostra indeformada que tem que ser retirada de cada camada que a gente definiu para a amostragem, né? E isso vai ser feito pelo menos em 3 trincheiras em cada área homogênea. Um segundo tipo de amostra que nós vamos coletar então para essa análise são as amostras deformadas. No primeiro tipo de amostra eram apenas 3 trincheiras, né, para abrir. Esse tipo de amostra deformada nós vamos coletar em 5 pontos ao redor da trincheira. Isso é para coletar o maior número de variabilidade possível ali do teor de carbono, né? Então nós vamos fazer essa coleta, né, como eu disse, ao redor dessas trincheiras com auxílio de um trado em cada profundidade, coletando essas amostras, as mesmas profundidades coletadas na trincheira. Então é importante fazer essa coleta nesses 5 pontos, que são os pontos simples, para formar uma amostra composta dentro do balde. E no balde nós vamos fazer uma homogeneização, retirar excesso de raízes que porventura tenham caído dentro do balde, que tenham vindo junto com a tradagem, e conseguir homogeneizar para formar uma amostra composta para cada trincheira aberta. Então, nós vamos colocar então essa amostra composta dentro do saco, com toda o nome do talhão, a profundidade, qual é o produtor, né, de qual fazenda foi coletada. E não tem problema se tiver ido algum resíduo de planta, enfim, algum outro tipo de material que pode ser feito, né, retirado isso no laboratório, no preparo da terra fina seca ao ar, que é para onde vai ser analisada o teor de carbono. Então, depois dessa etapa de coleta em campo, tem toda uma outra etapa, que é a etapa do processamento das amostras, né, da preparação das amostras e das análises no laboratório. Todas essas outras etapas estão detalhadas no protocolo da rede LPF para o cálculo do estoque de carbono no solo. Inclusive, nesse protocolo também tem o cálculo, né, a equação, para chegar no valor do estoque de carbono no solo, né, em toneladas de carbono por hectare. E esse protocolo está disponível no site da rede LPF, disponível para todos que quiserem utilizar.